Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você não conhece meu trabalho, não conhece o canal, dá um voto de confiança, assiste aí, vai! E se gostar, considere se inscrever aqui no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal tocando o sininho. Aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E se você não gostar, não tem problema. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que realmente interessa? Para o que realmente viemos aqui? Nossas histórias de terror, bora lá? Essa aqui é intitulada O Visitante da Madrugada. Bora lá? Ele foi pescar, mas a maré não tava para peixe, só para visagem. Que tá? Achou melhor se abicurar e voltou para casa a mais de 1000. Relato de um senhor chamado Arthur. Ele tinha o costume de pescar sempre às madrugadas. Amava o silêncio e a paz. Gostava da calmaria que a noite lhe proporcionava. Porém, ao se deparar com uma situação, o mesmo perdeu a vontade de manter esse costume pelo devido fato a seguir. Uma noite, enquanto ele estava na mata arrumando seu barco para mais uma rotineira pescaria, Arthur recebeu uma visita esquisita. Do meio das matas surgiu ali um homem alto, magro, pálido, mas era de uma brancura tamanha que parecia uma vela. Ele se achegou ao seu lado para bater um papo. O mesmo estava sem roupas, apenas usando uma sunga também branca. Ele se sentou na ponta do barco, ainda em terra, e começou a indagar Arthur sobre as suas atividades noturnas. Arthur, ali, cismado, reparou que o homem não tinha um pingo de sangue sequer por debaixo de sua pele, que de tão pálida contrastava com o ambiente escuro. No mínimo, o sujeito nem vivo era, pensou ele. Sem saber o que fazer, muito menos sem encontrar forças para fugir dali, foi obrigado a iniciar uma prosa, atrasando assim a sua pescaria, já que o sujeito sentado no barco estava bem à vontade, sabe? Ambos conversaram como se fossem bons conhecidos e amigos de longa data. Fazer o quê, né? Falaram principalmente sobre pesca e natureza. Após um tempo ali, o homem embranquecido, disse que precisava ir embora. E agradeceu pela conversa que teve, pois nem se lembrava da última vez que tinha conversado com alguém. Arthur lhe deu boa noite e também retribuiu a gentileza da companhia um tanto quanto sobrenatural. O homem se levantou e foi caminhando novamente mata dentro, de onde ele tinha saído antes, e desapareceu naquela escuridão fria da noite. Arthur ali, embasbacado, observando tudo aquilo, o ser sumido, falou consigo mesmo: "Pira, paz, não quero mais." E largou seu barco, a sua rede e seus materiais, e rasgou o mato o mais depressa possível para sua casa, apavorado. Na manhã seguinte, ele entendeu uma coisa: a madrugada é cheia de surpresas e mais,
Ele esteve frente a frente com o sobrenatural em uma resenha na mata, na beira do rio. Talvez tenha sido um aviso que a maré não estava para peixe. E a maré traiçoeira como ela só poderia trazer-lhe algo de muito ruim. Relato: Professor Iago Fernandes. Por Paravisagento. O que será que ele viu? Um ser branco, pálido, magro, alto, só de sunga. Saiu do mato, sentou, bateu um papo legal com o pescador e depois sumiu. Hein? O que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se por acaso vocês quiserem ver mais histórias como essas, Visagens lá do Pará, visite a página Paravisagento lá no app vizinho, o Face. E se você for lá, diga que conheceu a página por intermédio do canal Angel Black Contos de Terror. Vai ser legal você fazer isso. E eu já agradeço. E agora vamos para a próxima de hoje? Vou relatar o que aconteceu há mais ou menos 15 dias atrás, dia 17, propriamente falando. No caso, a lua cheia foi dia 20. Meu irmão tem uma casa em Marudá e sempre estamos por lá. Porém, ele ama o Crispim. Fomos em família, em 7 pessoas, para o Crispim ver a lua azul. A casa que nos foi cedida era de um pescador. A casa tem a parte de cima pronta para quem quer uma aventura. Tudo muito rústico, eu particularmente adoro. Embaixo, tudo aberto, somente para assar peixe. A casa dele fica bem na ponta do Crispim, lugar afastado, e atrás tem um mangue e muita vegetação também. A lua estava enorme, porém ainda não estava cheia, mas o visual era fantástico. Somente a luz da lua iluminando aquele lugar lindo. Estávamos sentadas na frente da casa. Já era meia-noite, estávamos conversando. E de repente passou na nossa frente algo enorme correndo de 4, como se fosse um cavalo. Ele tinha uma capa preta de cetim esvoaçante e deveria medir mais ou menos 2 metros de altura. Ficamos boquiabertas e aquilo que passou correndo ficou lá, de longe, nos observando. Porém, eu sentia que não queria nos fazer mal, apenas se mostrou para nos dizer que ali tinha dono. Sempre levo comigo um terço e um cristal quando vou para lugares que sei que podem acontecer essas coisas. Coloquei o terço no pescoço para proteger a minha família, porque tinham alguns que tinham bebido e a minha intuição falou para eu cercar a casa com sal. E assim eu fiz. Minha vida toda tive essas experiências. A sensação é sensacional, pois eu tenho muito respeito às leis da natureza e os seus mistérios. Esse relato foi enviado por Carla Andrade também para a página Paravisagento. Aterrorizados, o que será que ela viu? Vocês teriam ideia? Teriam algum palpite para deixar aí pra gente?
Se tiver, vai ser muito bem-vindo. Vamos para o próximo de hoje? Há alguns anos atrás, depois de uma reunião familiar, cheguei em casa com o meu então esposo e o nosso bebê. Era tarde, a noite estava no seu ponto mais escuro e a única iluminação vinha de algumas luzes das casas vizinhas. Ele estava abrindo a porta da rua, enquanto eu segurava o nosso filho nos braços, cansada, mas feliz por ter passado um bom momento com a família. De repente, um som alto e estranho quebrou a tranquilidade. Era como se um animal pesado, muito maior que um cão, estivesse correndo a toda velocidade no pavimento. O barulho era seco, como o som de garras batendo numa superfície dura. Um som que lembrava algo selvagem, talvez um leão ou algo ainda mais imponente. Não pude deixar de me virar, atraída por aquele barulho que se aproximava rapidamente. Ai, corajosa, eu não olhava não, corria. Meus olhos, então, fixados na casa ao lado, a cerca de 15 metros de distância. E o que eu vi me deixou congelada no local. Na escuridão, distingui a silhueta de um animal, algo que parecia um cão, mas não um cão qualquer. Tinha a forma de um pitbull, mas era diferente. Era maior, era mais ágil. Este ser, com uma destreza desumana, subia a parede da vizinha, da casa ali vizinha. A construção media o mesmo que uma casa de 2 andares, e ainda assim, a criatura escalava como se fosse a coisa mais natural do mundo, quase como um leopardo perseguindo a sua presa. Eu o vi saltar com uma facilidade assustadora indo para o telhado, e então eu vi, ou ouvi, não sei direito, o mesmo fugir de lá, correndo lá em cima. Naquele momento, o silêncio voltou, mas o sentimento de inquietação instalou-se em mim. Gritei o meu marido, contei o que tinha visto, e ele, assustado, mas sem querer demonstrar, acabou abrindo a porta apressadamente. Nós entramos, deixamos o bebê no berço e depois saímos novamente para ver se conseguíamos encontrar algum sinal do que aconteceu. O casal corajoso, eu não saía mais nem a pau. Voltando aqui ao relato. Não havia nada mais lá. A rua estava vazia e o ar estava pesado, carregado de uma tensão inexplicável. Meu marido disse para mim que também tinha ouvido algo, mas pensou que seria apenas um cachorro, um cão, daqueles pitbulls que andam na colônia. Mas eu sabia que o que eu tinha visto não era um cão comum. Seja lá o que fosse, não pertencia a este mundo, ou pelo menos não ao mundo que conhecemos. História de Andréia S. E foi publicada em Mitos e Lendas do app Vizinho. E aí, aterrorizados? Será que ela viu o famigerado lobisomem, um naual, um cão do inferno, ou alguma criatura que passou assim de um mundo para o outro num lapso de tempo? Deixem aí as suas opiniões nos comentários. Aterrorizados, eita que mulher corajosa, né? Foi ela e o esposo ver do que se tratava. Eu trancava a casa e não saía mais nem por um decreto assinado pelo rei. Eu, hein? E agora vamos ao que realmente interessa, o que importa aqui no canal,
que são nossas histórias de terror, nossas histórias sobrenaturais. E esta é intitulada Olá, meu nome é. Prefiro não dizer o meu nome. Mãe, pai, eu sinto muito. Era apenas um jogo, uma simples piada. Desculpem, pessoal. A culpa me consome. Digam-me que raios eu posso fazer? Ele me observa, ele me vê e eu só posso dizer que foi uma brincadeira. Hora de confessar. Foi há um ano, o dia da excursão escolar. Eu e o Marco estávamos a chatear o James como sempre. Escondíamos os óculos dele e batíamos nele sempre depois das aulas. Mas dessa vez, se eu tivesse usado a cabeça, droga, não posso dizer, não posso. Bem, isso quero dizer, mas a verdade me atormenta. Nesse dia, James ficou para trás, procurando seus óculos no ônibus. Eu e o Marco batemos nele muitas vezes, mas não sabíamos por que ele não reagia. Sem mais rodeios, metemos o James na mala do ônibus e saímos como se ele não existisse. O pior foi que era sexta-feira e segunda-feira era feriado. Bem, acho que ele faleceu lentamente com falta de ar ou morreu por falta de oxigênio. Não sei ao certo do que ele morreu, mas agora ele está atrás de mim, com seu olhar de sofrimento. Ele olha para mim em todo lado. Aonde eu vou, ele está. Eu não queria fazer, eu juro. Por que diabos ele chora? Se está morto! Me deixa em paz. Pare com isso. Você está morto e eu estou vivo. Deixe-me em paz. Ele só me vê da cadeira do meu quarto. Eu vejo ele chorando em todo lado. Em vez de rir, ele chora. Ele às vezes fica quieto, me observando, e acho que ele está me esperando para me levar com ele para o inferno. Créditos ao autor. Esse relato foi postado no grupo do app vizinho Paranormal e Inexplicável. Bem aterrorizados, o duro que existe muitos casos igual a esse, né? E eu sei, não sou ninguém para julgar, mas ele causou essa dor e tudo que vai, volta. Bom, se eu fosse o relatante, eu ia tentar orar pela alma, rezar, fazer prece para que essa alma sofredora encontre o alento, o descanso, porque ele está se destruindo também. Agora, o relatante, com todo respeito, merece passar pelo que está passando, mas a oração, a ajuda para essa alma que está sofrendo é para ela finalmente descansar, pois ela já sofreu tanto em vida na mão desses
2 projetos de marginais, desculpa o palavreado, e agora continua sofrendo. E esse desejo de vingança só vai atrasar a evolução espiritual dele, né? Mas é compreensível. Deixem aí suas opiniões nos comentários, pois ela é muito importante para o canal. Mas comentem sempre com respeito. Vamos para a próxima de hoje. Essa é intitulada O Incrédulo e a Assombração. Lembro-me claramente daquele início de noite, quando o peso do trabalho estava a pesar sobre meus ombros como um traje de chumbo. Embora o sol ainda não tivesse desaparecido completamente no horizonte, minhas pálpebras pesavam como se estivessem presas para baixo. Mas a ideia de pendurar a minha rede na sala, como era do meu costume, desvaneceu rapidamente. Ainda era muito cedo, então fui para o quarto do meu irmão de 18 anos. Ele costumava contar histórias sobre uma menina fantasmagórica que andava por lá. Uma menina que, segundo ele, brincava com os medos de quem se atrevesse a entrar no seu quarto. Mas eu, totalmente incrédulo, ou seja, não acreditava, zombei de suas histórias como meras invenções de sua imaginação fértil. O aviso perturbador do meu irmão ecoou na minha mente. Esse quarto não é seguro. Uma presença maligna habita nele. No entanto, a necessidade de descansar era mais forte que essa crendice dele. Então, com um gesto de bravura, pensei: não me interessa se aparece uma procissão de espíritos. Eu só quero dormir. Meus passos ecoaram no corredor vazio, enquanto eu avançava para o santuário obscuro do meu irmão. A rede balançava quando a pendurei num canto sombrio do quarto. Enrosquei-me no seu pano, tentando encontrar conforto no abraço familiar da rede. Mas, de repente, o ar ficou denso, como se estivesse impregnado com a própria essência do medo. Uma presença invisível parecia espreitar nas sombras, me observando com olhos invisíveis. Tentei me convencer de que era apenas uma paranoia, um truque da minha mente exausta. Entretanto, não pude ignorar a sensação de um hálito quente na minha nuca, como se o sussurro da morte se aproximasse furtivamente. E então eu a vi, a figura pálida e etérea de uma menina, com olhos vazios que pareciam absorver a própria luz e ficava pairando no ar. O terror petrificou-me, deixando-me indefeso perante a sua presença maligna. Tentei gritar, mas a minha voz desapareceu. Cada músculo do meu corpo estava tenso, como se estivesse preso num pesadelo lúcido. O tempo ficou distorcido naquele quarto maldito, esticando como um elástico prestes a quebrar. Cada segundo se tornou uma tortura sem fim,
enquanto a menina fantasmagórica se alegrava com o meu terror. Com uma voz infantil e carregada de zombaria, ela sussurrou para mim: dorme. O tempo pareceu parar naquele quarto enquanto aquela presença zombava da minha fraqueza. Mas, com a aproximação da minha mãe no corredor indo para o banheiro, a figura sombria se conteve. E daí eu tive coragem o suficiente para, fugir daquele lugar. Desde então, eu jurei nunca mais colocar os pés no quarto do meu irmão e de sua hóspede sobrenatural. É claro, reduzi também consideravelmente as minhas doses de ceticismo e incredulidade. Da obra Elixir do Medo, México. Foi postado no grupo Casos de Assombração por Sérgio Gitel, por Rafael, 20 anos de idade, o relatante. Aterrorizados, como eu sempre digo, quem menos acredita acaba sendo os alvos mais fáceis do sobrenatural. E quando vêm, nunca mais esquecem. E alguns até mesmo perdem a sanidade mental. Próxima de hoje, o lobisomem. Na sexta-feira passada, por volta das 1h45 da madrugada, encontrei uma criatura bizarra de mais ou menos 2 metros saindo da estrada e indo para o mato. Quando o farol iluminou a criatura, ele olhou para mim e correu, graças a Deus, né? Pelos pretos e algumas partes do corpo estava com pelos falhados, parecendo que ele tinha sarna. Foi tudo muito rápido e não deu para olhar bem suas características. Foi na estrada do Mato Alto, em Guaratiba, sentido Campo Grande. Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. E nessas redondezas de Campo Grande, Guaratiba, Magarça, algumas pessoas que moram mais para dentro do mato estão afirmando ter por ali um lobisomem. Não posso afirmar o que vi, mas só sei que era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Não tem como explicar, só quem vê sabe. Uma coisa eu tenho certeza: nesse mundo gigante, nós não estamos sozinhos. Esse relato foi postado anonimamente no grupo Casos de Lobisomem, lá no app vizinho. E o dono do grupo, nosso amigo César, também tem um canal aqui na plataforma, o canal Fronteiras. Eu recomendo, é muito bom. E aí, aterrorizados, será que o nosso amigo anônimo aqui viu um lobisomem? Eu acho que sim. E não é o primeiro, nem o último a ver a fera peluda. Disso eu tenho certeza. E se você também passou por uma situação aonde você julga ter visto algo ou ter interagido com o sobrenatural, envie aqui para o e-mail. Será uma honra narrar para todos que por aqui passarem. E hoje trago para vocês uma história, de arrepiar. E antes de prosseguir, peço que não deixem as crianças verem esses vídeos. Falou, galera? Recados dados, vamos à história de hoje. O Boto. Ela observava o marido lá, esparramado no sofá velho, enquanto ela passava as roupas da casa. Ele lá, assistindo TV e rindo feito um porco engasgado. Ele era daqueles homens que achavam que mulher era um ser inferior e que só servia para os afazeres domésticos e para satisfazê-los na cama. Pura e simplesmente isso.
Ela achava, e com razão, que em pleno século XXI, a maioria dos machistas pensassem dessa forma. Nos 5 anos de casados, ele nunca conseguiu satisfazê-la por completo como mulher, naquela hora, se é que vocês me entendem. E nunca a valorizou como um ser humano que se dedica totalmente para que o casamento não desmorone de vez. Achava que pelos simples fatos de pagar as contas já era o suficiente para que ela não reclamasse de absolutamente nada. Ela nunca soube o que era um orgasmo feminino. Ele é daqueles que só se preocupa em satisfazer a si mesmo, sabe? O ato serve somente para procriar papai, mamãe. Depois que termina, vira pro lado e ronca. Isso mesmo, ronca. Isso quando não tem crise de flatulência, o famoso ou os famosos peidos, bem na frente dela. Lastimável. Muitas das vezes é agressivo no ato e quando termina diz para ela que ela nunca irá encontrar um homem como ele. E ela não quer mesmo. Ela deve pensar, graças a Deus. Em muitas das madrugadas de insônia, enquanto o marido dormia o sono dos justos, ela ficava perdida em seus pensamentos, questionando que se por acaso algum dia ela iria conhecer um homem de verdade. Em um determinado dia, ele chegou para ela e disse que iria pescar com os amigos e que ficaria o dia todo fora. É claro que nos pensamentos dela, ela queria que ele fosse e não voltasse mais, mas lhe desejou boa pescaria. Vá com Deus. A noite caiu como sempre, e o calor da noite fazia com que os ventiladores ficassem ligados a noite toda. Ela deixou a janela aberta, enquanto contemplava a bela lua cheia que reinava soberana no céu do horizonte, prateada, reluzindo seu brilho nas águas do mar. O vento esvoaçava a cortina num balé único e ela se refrescava, umedecendo-se com água gelada por entre os dedos. De repente, aquele homem entra pela janela furtivamente. Quase não se ouviu um simples ruído quando ele tocou os pés descalços no chão. Com um susto repentino, ela tentou em vão gritar, sair correndo do quarto, pedir por socorro. Porém, ele a olhava bem no fundo de seus olhos, que naquele momento não conseguia mais de forma alguma desviar-se dos olhos dele. Ela estava hipnotizada, incapacitada de dizer uma simples palavra. E então ele a tomou em seus braços. Nunca que um outro homem a tocara, a não ser o seu boçal marido. Ela sentiu a força dos seus braços bem torneados. Sua pele era como seda, num tom moreno claro, bem alto, de olhos amendoados, cor de mel. Seus cabelos eram sedosos e anelados, com mechas caídas em sua testa, que ele fazia questão de jogar para trás, o que o deixava ainda mais sexy e atraente. Quando ele sorriu para ela, um sorriso de dentes alvos,
formaram-se 2 covinhas no canto da boca e isso a encantou. Aquele sorriso, sabe, de homem que tem pegada. Ele a deitou na cama com toda a delicadeza e o seu corpo prendeu-se no dela. E ela não teve como, mas nem queria reagir. Ele começou a passar suavemente seus dedos sobre a franja em sua testa, dividindo as mechas do cabelo para o lado, pois queria olhá-la melhor. Em seguida, deslizando por seu rosto, pescoço e finalizando em sua cintura, que foi puxada de encontro a ele. Nesse momento, ela tinha a sua respiração ofegante, seu coração em batimentos cada vez mais acelerados. Ela não conseguia controlar o seu corpo, que de tanta emoção, por estar naquela cena inusitada, tremia-se toda. Ele sentiu seu nervosismo e naquele momento despiu o ombro dela e beijou seu colo. Em seguida, tirou-lhe a camisola, deixando-a totalmente nua, e admirou seu belo corpo. Realmente, ela era uma mulher linda. Ele aproximou seu rosto no dela e beijou cada centímetro do seu corpo, de suas costas e de tudo. Ela nunca tinha sentido tamanha emoção e se entregou por inteira. E foi naquela ocasião que ela veio a conhecer o que era sentir o prazer total, chegar aos finalmente, entendeu? E ela sentiu muitas outras coisas que eu não posso detalhar aqui, gente. E naquele momento ela realizou seu sonho. Conheceu um homem que lhe fizera uma mulher de verdade no leito de sua cama. Ao passar suas mãos no alto da cabeça dele, ela percebeu um pequeno orifício que era escondido quando ele usava um chapéu panamá, mas se concentrou no ato em si, que ela desejava que nunca acabasse. Havia se entregado a um homem que não se importava somente consigo, mas sim em dar prazer primeiramente a ela. Naquele momento, ela devaneia em seus pensamentos em total êxtase, com os olhos fechados, e inclinava cada vez mais a cabeça para trás por uma sensação jamais sentida, e no seu lábio inferior, com uma leve pressão em seus dentes. Ela mordia os lábios, resumindo aqui. Ele se levantou e ficou ali, na frente dela. E ela ali, receosa dele partir. Mas não, ele apenas tomou um fôlego e continuaram tudo de novo. Se entregaram um ao outro e chegaram juntos no auge que somente um casal que se ama de verdade e se sentem atraídos podem chegar. Ambos assustaram com um pontapé na porta do quarto. O marido entra furioso com uma espingarda em punho, prestes a atirar. Ele teve nojo e, ao mesmo tempo, o ódio lhe tomou conta ao pegá-los em sua cama. Ela se põe na frente do marido com os braços estendidos, para que o mesmo não cometa nenhuma desgraça, enquanto que o belo homem pula a janela e se dirige para o mar.
O marido dá um empurrão nela com tanta força que a faz perder os sentidos, jogada nos pés da cama. Ele mira no homem antes que o mesmo pule nas ondas e mergulhe no mar aberto, mas é interrompido pela esposa que, em desespero, abaixa a arma com tudo. Eles veem que ele, ao terceiro mergulho nas ondas, se transformou em um boto e mergulhou fundo, ganhando o mar. Ele disse friamente que não a mataria, mas que a partir daquele momento iria fazer de sua vida um inferno. Sua esposa caiu na desgraça e temor de todo pescador. O medo de suas esposas traí-los com o boto. 9 meses depois, na beira da água do mar, ela está fazendo forças para que seu filho venha ao mundo. O marido observa tudo ali passivamente, empunhando a espingarda, esperando a hora de agir. Ela está bastante cansada e debilitada por conta das fortes contrações. "Anda logo!" disse ele rispidamente. Ela empurra o bebê, 1, 2, e no terceiro grito, o grito dela se mistura com o choro do bebê. Um menino, e ela sorri exausta. Mas o marido, este lhe tira de forma bruta o bebê de seus braços, fazendo com que ela entre em desespero. Ele a observa atentamente. Ele esperou que nascesse uma aberração, meio humano, meio boto, mas não foi o que aconteceu. A criança era perfeita, a criança era bonita. Ela pede, pelo amor de Deus, para que ele lhe entregue o menino. Ele o faz. E já com o recém-nascido nos braços da mãe, ele aponta a arma na direção dos dois. Ela fecha os olhos enquanto abraça o seu filho firmemente em seu peito, esperando a misericórdia final. Sabia que naquele estado era inútil correr. Então, o que tivesse de ser, que fosse rápido. Ela escuta um som seco. Então, aí ela olha, ela abre os olhos, cria coragem para olhar. E ali, ela se depara com o seu marido caído no chão, com a cabeça jorrando sangue. E ele se espatifa, já completamente assim caplut na areia. Com a queda, ela pôde ver que o responsável por salvá-los da morte, aliás, de uma morte certa, era o boto. Sim, o boto. Ele matou com um punhal cravado no cérebro daquele homem rude e violento. Ele se aproxima dela e agacha para acariciar a sua face. Ela sorri e beija sua mão. Logo em seguida, ela lhe apresenta o seu filho. Emocionado, ele pega o bebê nos braços e dá um beijinho em sua testa, acariciando delicadamente o seu rostinho frágil com a ponta de seu dedo. Ela se emociona, ele chora ao ver o poder da natureza ali em seus braços, pequeno e frágil. Então, ele caminha para dentro do mar com o seu filho nos braços até desaparecerem por completo. Momentos depois,
ela escuta o canto do boto ao longe a chamando. Naquele momento, ela se despe, deixando cair sua camisola na areia e nua caminha para dentro do mar. E no terceiro mergulho nas ondas, onde se via pernas, se vê uma bela cauda de peixe. Ela se tornou uma sereia e os três partiram para bem longe. Fonte: histórias de terror verídicas e não verídicas. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história? É um conto, né? Ou uma lenda, não sei. Essas histórias de boto são contadas sempre por pescadores, pelos caiçaras, ou seja, pessoas que moram na beira do mar e até mesmo de lagos na própria Amazônia. Tem muitos casos de boto. E vocês acreditam? Bem, eu acredito no sobrenatural. Acredito, pois é muita coisa, são muitos casos de visagens, de metamorfo. Aliás, muitos casos sobrenaturais que chegam até mim ou que eu até procuro, começo a ler e acabo viajando, sabe, no sobrenatural. Então, eu acredito sim e muito no sobrenatural. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários, mas opiniões com respeito, tá bom, aterrorizados? E você aí que chegou agora, o que achou do canal? Gostou? Então se inscreve aí, ó, deixa um like, compartilha o vídeo. Aliás, todos vocês, não é? Não saiam do vídeo sem dar aquela curtida maneira, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, pois isso, ó, ajuda muito o canal Angel Black Contos de Terror. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço, ó, do fundo do meu coração. Amores, deixem nos comentários se vocês querem ouvir essas histórias mais calientes por inteira. E se assim for, eu estarei criando clube de membros para estar contando os relatos sem cortes, sem tirar as partes mais calientes, tá bom? Se vocês quiserem, eu já estou pensando em fazer para membro umas leituras sem censura, se é que vocês me entendem, os relatos sem cortar as partes mais picantes. Mas deixa aí nos comentários se vocês querem, tá bom? E vocês podem também ir lá nas playlists do canal, tá assim, ó, de vídeo. Aí na descrição do vídeo também tem muita coisa legal, gente. Vale a pena você dar uma olhadinha. E tem aí um e-mail do canal para onde você pode enviar seus contos, suas histórias, suas experiências com o sobrenatural. Fica a seu critério. Você envia para o e-mail do canal e quando você menos esperar, Angel Black está, ó, contando aqui a sua história. Legal, não é? Você pode também me seguir nas outras redes sociais, prestigiar meus outros canais. Isso fica a seu critério, mas eu vou amar. Agora eu quero agradecer, né, meus aterrorizados? Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam, ó, e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente eu quero agradecer a cada um de vocês, pois sem vocês esse sonho não seria possível. Não, não, não. Bem, meus aterrorizados, por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!